Olá, aqui é a Andrea, falando com vocês, conversando sobre assuntos relacionados à fotografia, a viagens e alguns outros assuntos afins. Hoje a gente vai bater um papo sobre alguns tipos de fotografias que são praticados pelos fotógrafos e vamos ver algumas características de algum desses tipos de fotografias e qual que é a importância de você se encaixar em alguma dessas características, em algum desses tipos. Bom, o primeiro tipo de fotografia é fotografia subaquática. Primeiro falando um pouco sobre essa questão do tipo de fotografia, né? O que acontece é que os fotógrafos, eles se enquadram, vamos assim dizer, eles se encaixam em um estilo de fotografia, vou chamar assim. É um estilo fotográfico que ele escolhe para se dedicar e ele sempre segue nessa linha de raciocínio para tirar as fotos dele. Então você vai ver que os grandes fotógrafos geralmente sempre tiram aquele mesmo estilo de fotografia, além de ser o estilo pessoal mesmo do fotógrafo que caracteriza o próprio fotógrafo. O que eu quero dizer é realmente o tipo de fotografia ao qual ele se enquadra. Eu vou falar quais são os tipos, acho que vai ficar mais claro para entender. Então, o primeiro, como eu já adiantei no spoiler, é a fotografia subaquática. Fotografia subaquática é uma das fotografias assim que eu amo de paixão. Eu tenho um curso, uma certificação em fotografia subaquática. Eu ainda não tenho uma câmera própria quando eu vou fotografar, quando eu vou fazer mergulho e fotografar no mergulho, eu acabo alugando uma fotografia, aliás, alugando uma câmera fotográfica, alugando um equipamento, porque a fotografia subaquática você requer, além da câmera, você que requer uma caixa estanque, você requer flashes e alguns outros aparatos aí, não é só uma câmera, você tem vários outros aparatos junto com ela para você conseguir aí belas imagens. Mas eu gosto muito desse estilo de fotografia, você tira fotos no fundo do mar, foto da água, rios, no geral fotos subaquáticas mesmo, foto de animais marinhos. E é bem interessante porque é uma fotografia bem desafiadora, pelo menos para mim. Você se preocupa não só com o mergulho, mas você se preocupa com a fotografia e realmente você não tem muito tempo também, né? Você não fica para sempre lá, você não pode ficar um dia inteiro parado olhando para o mesmo ponto. Você tem o tempo do seu cilindro de ar, né? Então, uma fotografia bem desafiadora, mas você tem grandes profissionais aí neste ramo. E aqueles que conseguem se sobressaírem aí são pessoas bem focadas nesse estilo de fotografia. É um ramo assim, muito interessante e muito legal. E apesar de ter grandes fotógrafos, eu acho que não é tão explorado assim. Você não tem tantas pessoas que são focadas só nesse estilo de fotografia, talvez por ser uma fotografia um pouco mais desafiadora mesmo, porque ela não é só fotografia, né? Você tem que entrar na parte do mergulho em si. Mas é algo que eu gosto tanto que eu acabei me certificando e eu tenho certificação no curso de fotografia subaquática, que é bem legal, mas futuramente, com certeza, eu vou adquirir, está na minha lista. Eu vou assim adquirir uma câmera e todo o equipamento necessário, ou pelo menos o mínimo de equipamento necessário para fazer
fotografias subaquáticas bem interessantes. Um outro tipo de fotografia são as fotografias de documentários. Então, as fotografias de documentários, assim, elas são fotografias que aparecem muito pra gente ver, principalmente porque são fotografias que geralmente são mostradas em publicidades, propagandas, em telejornais, nas grandes mídias. E ao meu ver, são fotografias assim que realmente estão expostas o tempo todo. São fotografias muito interessantes porque elas remetem geralmente, né, a capturar imagens de uma cultura, de uma arte em si. E essa fotografia geralmente ela mostra a vida real, digamos, né? Vou chamar assim. Isso tudo é dentro da minha visão, tá, gente? Dentro de uma gama geral aí da minha visão. Então o documentarista ele pega ali toda a cultura, ele mostra ele conta, né, uma história e geralmente são histórias bem interessantes. Você tem as fotos de documentários e os vídeos de documentários, que também são bem interessantes. Não vou falar aí o nome, mas com certeza quando a gente fala de documentário, vocês já devem se lembrar aí de um nome de uma das grandes indústrias aí que fornece esse tipo de informação. E são produtos que a gente consome bastante. Eu consumo bastante porque eu gosto muito de ver algumas histórias, como que funciona a vida real, por exemplo, na África, lá na Antártica, que são lugares bem remotos que a gente não costuma ir, ou que é mais desafiador você ir até lá. Mas são fotografias muito interessantes, tem grandes nomes também aí no mercado que se dedicam somente a esse tipo de fotografia, esse tipo de fotografia de documentário. Temos também a fotografia de moda. Geralmente são aqueles fotógrafos que tiram, por exemplo, fotografias dos books de modelos, ou aquelas fotos de modelos em si, passarelas. Paparazzis talvez se encaixariam aí dentro desse tipo de fotografia. Eu tô falando só algumas características, mas é claro que você pode englobar aí o ramo da moda e é bem amplo, e você não tem só modelos, você tem produtos também nesse quesito também que se encaixam na moda. Mas geralmente é nessa linha aí relacionado a modelos, passarelas, books de modelos, tudo que está relacionado a esse ramo da moda. Temos o tipo de fotografias também publicitária, que é aquele ramo de fotografia que você fotografa para a indústria de alimentos. Você faz fotografias, por exemplo, para propagandas, ou você faz fotografias de produtos em si. Então, aquelas fotografias que vocês veem de pratos, de comida, ou um sapato, geralmente o pessoal faz todo um cenário para você tirar a foto daquele tênis, naquele ângulo, bem certinho. Então, esse é o tipo de fotografia aí de publicitária. Uma outra fotografia, um outro tipo de fotografia bem legal, bem interessante, é o retrato. Esse tipo de fotografia, geralmente, o pessoal que é amador, que se encaixa em fotógrafos amadores. Eu me encaixo também nesse perfil de fotógrafo amador, porque eu não trabalho com fotografia, sou amante da fotografia, fotografo muito,
mas não sou uma fotógrafa por profissão. Então eu me encaixaria nesse quesito aí dos fotógrafos amadores. E os amadores geralmente são as pessoas aí que tiram mais essas fotos de retrato. Fotografia e retrato, a gente pode imaginar aí como sendo aquela foto 3x4, né? 3x4, que é aquela foto do rosto. Você geralmente, então, você tem essa fotografia do rosto, que você remete aí a todas as características da pessoa, né? Então, o fotógrafo tem a intenção de capturar toda a característica ali daquela pessoa. Então, você tem as fotos também de autorretrato, né? Que o fotógrafo tira foto de si mesmo, ou de uma forma lúdica, fazendo algum tipo de alusão, algum pós-processamento, ou realmente, como dizem, da cara lavada mesmo, é dele. Mas o retrato em si, ou autorretrato, seria uma fotografia aí da pessoa, né? Do rosto, assim, da pessoa mesmo. Mais um tipo de fotografia seria a fotografia infantil. A fotografia infantil também é bem interessante, eu já tirei até fotos de festa infantil, é bem legal. Fotografia infantil, como o próprio nome aí já quer dizer, ela é um tipo de fotografia voltada, então, para crianças. Você encaixa aí, por exemplo, as fotografias de recém-nascidos, que o pessoal costuma chamar de newborn, aquelas fotografias de recém-nascidos, ou fotografias em si das festas das crianças, né? Esta que seria a foto infantil. Temos a fotografia também de fotojornalismo, que são aquelas fotografias do dia a dia. Também é um tipo de produto um tipo de fotografia que a gente consome bastante, a gente vê o tempo todo em jornais, em meios de televisão, nas grandes mídias. Então, são fotografia outdoor, são fotografias que a gente vê bastante, a gente consome bastante, porque realmente está em todo canto. E esse tipo de fotografia, o fotojornalismo, ele remete então às fotografias do dia a dia, algumas fotos mais dramáticas, acredito eu, assim, na minha visão, né? São fotos mais dramáticas, porque são fotos assim de notícias da vida real, né? Ali do momento, do que está acontecendo ali com aquela história em si. Então, geralmente são essas fotos mais dramáticas do dia a dia que remetem a alguma notícia, né, daquele meio de comunicação. A macro fotografia é um outro tipo de foto que a gente tem, que é um outro estilo que também eu amo de paixão. A macrofotografia é aquele tipo de foto que você tira objetos, insetos, de coisas bem pequenas. Então, quando você vai tirar, por exemplo, a foto de uma gota d'água, é uma macrofotografia. Quando você vai tirar foto de insetos, a gente gosta bastante de tirar foto de aranha, largatas, enfim, como é que fala? Formigas. São fotos realmente de bichos bem pequenos. A gente precisa de câmeras, geralmente, ou com essa função, né? A minha câmera, ela tem uma função de macro, que a gente chama de macro. E se você tiver uma câmera manual, você precisa adquirir, então, uma lente macro, né? Se você tiver uma lente comum, provavelmente ela não vai ter uma macro, aí ela não vai chegar a uma foto para você conseguir
tirar tão de pequena, ela provavelmente vai ter um limite. Então, se você quiser fazer uma fotografia macro interessante, você vai precisar então adquirir aí uma lente macro, né? Para que você consiga. Eu também gosto muito desse tipo de fotografia, qualquer aranha que aparece por aqui, eu, eu tiro foto da aranha, eu gosto muito. Quando eu tenho flor, por exemplo, eu gosto muito de tirar foto de flor. Eu também gosto de tirar foto do pólen da flor, do cabinho da flor, ou de dentro da flor, coisas bem pequenas que geralmente a gente não consegue ver. A foto de macro eu também gosto muito, porque geralmente são fotos que elas te mostram o que geralmente a gente não vê, né? Tipo, você tá passando e você não consegue ver, por exemplo, uma aranha passando, você não consegue ver uma aranha de perto e ver os olhos da aranha, por exemplo, ver os pelinhos das patinhas da aranha, esse tipo de coisa você não consegue ver com a aranha passando ali em cima, no teto, por exemplo. E com uma macro você tem todo esse poder de ver todos os detalhes. E eu gosto bastante desse tipo de foto. Quando você tira foto dos olhos da pessoa, sabe quando você tira foto assim dos olhos, dá pra ver a íris, dá pra ver a cor perfeitamente, dá pra ver todos os traços dos olhos dentro do olho, é bem incrível assim, eu gosto muito. E como a minha câmera, como eu falei pra vocês, é uma câmera automática, uma Nikon, como ela tem essa opção de macro, então eu uso bastante essa opção. E sempre que eu vejo algo de interessante assim, eu paro e tiro esse tipo de fotografia. É bem legal e é bem interessante mesmo. A fotografia de paisagem é um outro tipo, né? Um outro, digamos, estilo de fotografia, que os fotógrafos se especializam então em tirar fotos de paisagem, conforme o próprio nome já diz. Então, quando você tem essas fotos mais grandes, né? Mais a gente chama de grande angular, né? Tem algumas câmeras que tiram foto com grande angular, é mais amplo, né? Não é quando você tem algo muito específico. Digamos assim, você não está tirando foto só de uma árvore. Você está tirando foto aí de um frame como uma floresta, né? Uma boa parte da floresta, ou foto com rio, ou foto de natureza. Tudo se encaixa aí dentro desse estilo de fotografia de paisagem, que eu também gosto muito, porque envolve a questão da natureza, né? A fotografia de paisagem, ela envolve muito essa questão de natureza, de animais e tudo mais. Então é um outro estilo que eu também gosto e eu tiro bastante foto com isso. Com esse estilo, no caso, né? Tem um outro tipo de fotografia também que eu amo bastante. Vocês vão perceber que os fotógrafos geralmente eles se especializam em um tipo, mas a gente acaba gostando de vários, né? A gente tira vários, né? Mas tem um outro estilo de fotografia bem interessante também, que é a astrofotografia. E a astrofotografia, ela caracteriza pelas fotos de objetos celestes, digamos, né? Então, tirar foto da lua, do céu, foto dos astros em si, né? Você que tem as câmeras super zoom. A minha câmera, ela é uma super zoom, então eu consegui tirar foto da lua, já postei inclusive foto da lua no Instagram. Dá uma olhadinha lá para você ver depois, se você quiser dar uma olhada e conferir. E também é muito, muito apaixonante. É uma fotografia, um estilo de fotografia assim que requer muita paciência. Eu tenho uma super zoom, então assim não é um equipamento tão sofisticado. Na verdade, ela nem é uma câmera manual, ela é uma câmera automática. Então ela é considerada uma semi-profissional. Então é um equipamento básico, digamos, né? Eu tenho essa câmera como um equipamento básico. Então você não precisa de
equipamentos assim muito sofisticados para você tirar foto de astrofotografia, né? Desse estilo de astrofotografia. É claro, se você quiser aquela mega master foto com todos os detalhes que você tem direito, aí você vai precisar investir aí em uma câmera que te dê o resultado que você almeja. Mas se você não trabalha com isso, você não tem tanto dinheiro para investir nisso, então você acaba pegando um equipamento básico que te dá também fotos lindíssimas. E você consegue explorar esse tipo de fotografia. Mas é bem legal porque é um tipo de fotografia que nem todo mundo também investe, né, nisso. Você não tem muitas pessoas amadoras que investem nisso. Geralmente a pessoa compra uma câmera mais básica e tira fotos por aqui mesmo. E você tirar foto aí da astrofotografia é algo que você tira, assim, do desconhecido, né, fora do planeta. Então é bem legal, eu gosto bastante. E eu exploro bastante porque a minha câmera tem essa função, né, de tirar a foto da lua. Então eu escolho essa função de tirar foto da lua e ela já se ajusta e eu consigo pegar bem longe, consigo pegar as crateras da lua. Depois dá uma olhadinha se vocês quiserem lá no Instagram. Eu consigo realmente pegar as crateras ali da lua e ver algumas coisas interessantes. Até hoje eu não peguei nenhum ETzinho, nenhum OVNI, mas tranquilo, quem sabe uma hora a gente pega, né? Mas é um estilo de fotografia bem fascinante, bem fantástico. E a gente tem vários outros tipos, né, de fotografias, eu falei só de alguns aqui. Eu geralmente me considero, como eu falei para vocês, uma fotógrafa amadora. Então, eu tenho alguns estilos que eu amo de paixão. Então, como eu falei para vocês, fotografia sub, eu tenho uma certificação de fotografia sub. Eu amo astrofotografia, mas agora no momento eu só tô tirando foto da lua. Fotografias de paisagens também é a minha paixão. E algum dos outros tipos eu me arrisco, mas não me aprofundo tanto. Vocês vão ver que a maioria das minhas fotografias realmente são de paisagens, são de animais, são de plantas, ou são de pessoas, né? Não chega a ser retrato, mas são mais de pessoas. Fotografia de rua também, que foi uma que eu não falei, que são para você fotografar aí o cotidiano normal das pessoas, seja ele na rua, em algum lugar, mais no cotidiano mesmo, normal. Mas é mais ou menos nessas que eu me encaixo, fotossub, essa fotografia de paisagem. E por que é interessante você se encaixar em alguma dessas características, em algum desses estilos? O que acontece quando você escolhe, isso na minha visão, na minha opinião, claro, depois vocês comentam aqui a opinião de vocês sobre isso. Quando você escolhe um tipo de fotografia, você acaba se especializando nesse tipo de fotografia, porque você tira tantas fotos disso que você acaba ficando bom nisso, né? Então, por isso que não é interessante a gente acabar abraçando todos os tipos de fotografia. Eu acho que é até difícil você abraçar todos os tipos de fotografia. Então, o recomendado mesmo é que você escolha alguns tipos de fotografia que tenha similaridade, né? Sejam similares entre si. Por exemplo, fotografia de paisagem e fotografia de natureza estão bem ali juntos, né? E aí você escolhe esses tipos de fotografias similares para você conseguir focar nesse tipo de fotografia e você ter ali todo o seu equipamento pensando nisso, né? Por exemplo, um fotógrafo que escolhe a macrofotografia, ele precisa de equipamentos específicos, né?
para esse tipo de fotografia, ele precisa das lentes específicas de macro, e não é com qualquer câmera que ele vai conseguir tirar a foto dos bichinhos minúsculos, né? Então, se por exemplo ele tiver ali o equipamento dele para macro fotografia, imagina ele tirando foto de uma festa infantil. Não sei se vai dar certo. Talvez não seja uma combinação que dê certo, porque são equipamentos diferentes, né? Que você precisa para um assunto de macro e para um assunto de festa infantil. Você que é fotógrafo vai entender melhor do que eu tô falando. Mas é só realmente para você se focar num ponto, se focar em um tipo de fotografia, em um estilo de fotografia, para que você fique bom, né? Como eu falei no outro vídeo, quanto mais você tira foto, né, de um mesmo assunto ou de um mesmo estilo, melhor você fica. Melhor você fica, com certeza. Você vai se especializando, você vai vendo seus próprios erros, você vai tendo os feedbacks das pessoas e aí você vai melhorando a sua fotografia. Então, esse foi o nosso papo de hoje. Nós falamos aí sobre alguns tipos de fotografia. Contem aí pra mim se vocês têm familiaridade em algum desses tipos que eu comentei pra vocês, ou se vocês fotografam outros tipos. Contem aqui pra mim se vocês se enquadram em outros tipos de fotografia, para que a gente possa bater um papo melhor sobre isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!